Ok, vamos lá. Quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê? O corpo físico, claro. Aquilo que dá pra tocar, que ocupa espaço. Mas e se essa fosse só a ponta do iceberg? A verdade é que a estrutura interna do ser humano é muito, mas muito mais complexa. Existem camadas que vivem além do mundo puramente material. Hoje, a gente vai tentar mapear essa anatomia invisível. Essa anedota é simplesmente perfeita para começar. Pensa na cena. Um astronauta, super cético, diz: Olha, eu já fui para o espaço várias vezes e nunca vi nenhum deus ou anjo. Aí um neurocirurgião, com toda a calma do mundo, responde: Curioso, eu já operei centenas de cérebros e nunca vi um pensamento. Isso mostra de forma brilhante que algumas das realidades mais fundamentais da nossa existência, como o próprio ato de pensar, não são físicas, são de natureza metafísica. Então, a pergunta que fica é: se não somos apenas nosso corpo ou nosso cérebro, o que, afinal, nós somos? É aqui que a jornada de autoconhecimento começa de verdade. Vamos mergulhar nessa estrutura invisível, camada por camada, para entender a real complexidade do que significa ser humano. E o ponto central aqui é esse: o ser humano não é uma coisa só. É, na verdade, uma composição de vários corpos. E cada um desses corpos existe e opera numa dimensão diferente da realidade, sabe? Do físico, que é mais denso, até o etérico, que é mais sutil, e por aí vai. Agora, vamos olhar para o modelo ideal, a estrutura completa de um ser humano que despertou sua consciência. Pensa nisso como o nosso projeto original, o nosso potencial máximo. São os veículos que a gente pode e deve desenvolver para navegar por todas as dimensões da existência e, com isso, alcançar mais clareza, mais propósito e, principalmente, domínio sobre si. Vamos começar pelo mais familiar de todos, o corpo físico. É a nossa âncora aqui no mundo tridimensional, de largura, altura e profundidade. É a máquina orgânica que todo mundo habita e que serve de base para todos os outros corpos. Logo ali, coladinho no físico, a gente tem o corpo vital. Ele pertence à quarta dimensão, que é o tempo. Pensa nele como se fosse a bateria do nosso corpo. É ele que absorve a energia da natureza, o prana, e que faz o sono ser realmente reparador. Sabe quando a gente dorme 8 horas e mesmo assim acorda um caco? Pois é, sinal de que o corpo vital não tá legal. Subindo um degrau, a gente chega no corpo astral. Ele já opera na quinta dimensão, que é o mundo da eternidade, onde passado, presente e futuro meio que coexistem. Ele é conhecido como o corpo dos sonhos e é o que nos permite viajar conscientemente por esses mundos internos. Desenvolver esse corpo significa transformar sonhos confusos em experiências lúcidas para aprender e superar medos. Na mesma quinta dimensão, mas numa frequência diferente, a gente encontra o corpo mental. E olha, numa pessoa desperta, essa não é a mente caótica, cheia de contradição que a gente costuma ter. É uma mente unificada, poderosa, lúcida. Ter esse corpo significa ter clareza de pensamento, ter um propósito contínuo. É o fim da autossabotagem e daquela indecisão que paralisa. E no topo dessa estrutura toda está o corpo causal, o veículo da alma, lá na sexta dimensão. Esse é o corpo da vontade consciente. Uma pessoa que desenvolve esse corpo deixa de ser uma folha ao vento, sabe? Vítima das circunstâncias. Ela passa a determinar o próprio destino, a moldar a realidade com uma vontade de verdade. É a diferença brutal entre reagir à vida e criar a vida. Ok, até agora a gente descreveu o nosso potencial máximo. Mas qual é a realidade para a maioria das pessoas? Agora vamos fazer um contraste direto entre esse ser desperto e o estado que a gente chama de adormecido, que é onde a maior parte da humanidade se encontra. A diferença é gritante, e é ela que define a nossa grande batalha interior. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, a pessoa adormecida. Ela não tem um corpo astral de fato, mas sim um corpo de desejos, um veículo meio fantasma, lunar, totalmente controlado pelas paixões. A mente é um campo de batalha, com vários eus contraditórios brigando pelo controle. E a vontade, bom, é a vontade do ego. Já o ser desperto, aí a história é outra. Ele transformou esses veículos lunares, que são como reflexos passivos da luz, em corpos solares, veículos que brilham com luz própria, com consciência e propósito. Mas afinal, o que nos mantém nesse estado adormecido? A resposta está no que chamamos de os três traidores.
São forças internas, o próprio fundamento do nosso ego, que ficam o tempo todo sabotando a nossa conexão com o nosso ser verdadeiro. O primeiro traidor é Judas, o demônio do desejo. Assim como o Judas da história, esse traidor interno vende a nossa essência espiritual, o nosso Cristo íntimo, por 30 moedas de prata. Ou seja, por prazeres que passam rápido, por dinheiro, fama, vícios. O segundo é Pilatos, o demônio da mente. A nossa mente age exatamente como Pilatos. Ela sempre lava as mãos. Ela se justifica, dá desculpas, procura um jeito de escapar e nunca assume a responsabilidade por nada. É aquela parte de nós que vive dizendo: a culpa não é minha. E o terceiro traidor é Caifás, o demônio da má vontade. Ele representa a nossa vontade sendo usada para fins egoístas. O ser nos dá o poder sagrado de agir, mas Caifás pega essa força e a usa para satisfazer desejos profanos, traindo completamente a vontade do nosso mestre interior. E o mais fascinante é que essa ideia não é exclusiva de uma tradição só. Olha só como esses conceitos aparecem em diferentes escolas esotéricas. O que o cristianismo chama de corpo astral, a teosofia chama de kamas. O corpo causal é o mana e superior na teosofia, e o corpo divino no hermetismo. Isso só mostra que existe uma verdade universal, que foi codificada em várias linguagens diferentes. Para a gente amarrar tudo isso de um jeito fácil de entender, vamos usar uma alegoria poderosíssima que resume perfeitamente a nossa condição interior e qual é o caminho para o despertar. A parábola da carruagem, do cavalo e do cocheiro. Nessa parábola, a carruagem é o nosso corpo físico. E para a maioria das pessoas, ela está em péssimo estado, sabe? Mal cuidada, negligenciada, simplesmente porque o seu condutor não está lá. O cavalo, por sua vez, representa o nosso centro emocional, as nossas paixões. Sem um cocheiro para guiá-lo, ele está faminto, selvagem, totalmente descontrolado, puxando a carruagem para qualquer direção que o instinto mandar. E quem seria o cocheiro? É o nosso centro intelectual, a nossa mente. Mas onde ele está? Ele está bêbado na taverna das ilusões, distraído com teorias, fantasias do ego. Ele simplesmente abandonou seu posto e, por causa disso, não há ninguém no comando. Então, o trabalho do despertar fica muito claro, né? O cocheiro, nosso intelecto, precisa sair da taverna do ego. Ele tem que aprender a domar o cavalo das emoções. Precisa consertar a carruagem, que é o corpo físico, e, o mais importante, precisa conectar as rédeas, criando uma ligação forte entre pensamento e emoção. Somente quando o cocheiro está sóbrio no controle é que o verdadeiro amo, o nosso ser interior, pode finalmente entrar na carruagem e dirigir a nossa vida com propósito. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é muito pessoal e vale a pena refletir. Na vida de cada um de nós, neste exato momento, quem é que está no comando? O cocheiro está no seu posto?